Saudações. Bem-vindas e bem-vindos ao Na Varanda, programa da Casa de Cultura do Parque. Meu nome é Tiago Mesquita, sou crítico de arte e professor de História da Arte. Estarei aqui, de tempos em tempos, para conversar principalmente sobre artes e imagem. Hoje, o assunto é Amílcar de Castro, um dos artistas mais importantes do Brasil, faleceu em 2002. Se estivesse vivo, completaria 100 anos no último dia 8 de junho. Amílcar foi um artista paradigmático do século XX brasileiro e latino-americano. Embora tenha desenvolvido uma linguagem muito particular no desenho e na pintura, tornou-se conhecido especialmente pelas esculturas em que fez em chapas e blocos de ferro e também em blocos de madeira, desde a década de 50. Embora partisse de um vocabulário construtivo, seu repertório nos fazia pensar os limites do idealismo da abstração geométrica e, a partir disso, ainda que de maneira bastante indireta, entender algumas das promessas e decepções da segunda metade do século XX na América Latina. Amilcar se formou de saída em uma tradição moderna, quando estudou na Escola do Parque Municipal em Belo Horizonte, na década de 40. Foi aluno de alguns artistas importantes, como Alberto da Veiga Guiñar e Franz Weissmann. Se interessou pela abstração geométrica depois, quando viu os trabalhos de Max Bill em sua exposição brasileira em 1950, e mais tarde, um ano depois, pôde ver a escultura campeã da Bienal de São Paulo, do próprio Max Bill, que o fascinou. A ideia do Max Bill sobre arte e o próprio trabalho tinha uma relação com a ideia que se tinha de modernização no Brasil. Era um trabalho limpo, objetivo, impessoal, projetivo, feito com técnicas não artesanais, que pareciam um pouco lidar com esse mundo novo que poderia surgir no pós-Segunda Guerra Mundial. Aliás, as classes médias brasileiras desse pós-Segunda Guerra Mundial eram muito otimistas em relação à modernização. Embora tivesse todas as contradições do mundo, o país se industrializava rápido, a urbanização também com percalços e ambiguidades dava passos largos, e a pilha de lixo autoritário ainda era alta. Por exemplo, o voto para os analfabetos era proibido aos analfabetos. Havia uma coisa bizarra, pensando nos dias de hoje, que era exame de admissão para ingressar na escola pública. E alguns partidos políticos eram proibidos. Por exemplo, o Partido Comunista Brasileiro estava proscrito na época. Mas todos esses entraves, essas relações atávicas, eram associadas a uma herança sombria de um passado tradicional a ser superado por esse processo de modernização. Tal impulso fundou museus como o MASP, os Museus de Arte Moderna do Rio de São Paulo e a fundação da Bienal. Algumas vanguardas também vieram animadas por esse espírito de renovação. Eu penso, por exemplo, nas vanguardas construtivas brasileiras, né, o concretismo, o neoconcretismo, o teatro experimental do negro, do grande Abdias do Nascimento, a música popular, sob suas mais variadas matizes, o festival de nova composição, nova poesia, uma literatura mais ousada, bem, tinha muita coisa acontecendo. Até o futebol brasileiro, né, era um futebol meio criativo e tal. As esculturas que o Amílcar produz desde 1953, então, tomados por esse ânimo, são feitas de metal e madeira a partir da linguagem concreta, mas, em sua maioria, criadas a partir de procedimentos desenvolvidos desde o início do século XX por gente como Pablo Picasso e Julio Gonçalves. Esses artistas espanhóis, ao invés de moldar ou entalhar um volume, passam a criar a forma tridimensional a partir da associação de chapas planas que vão se justapondo ou se afastando, sugerindo vazios entre elas, compondo figuras. O repertório de Amílcar, contudo, não é figurativo. A relação entre as chapas que ele trabalha não pretende constituir formas que reconhecemos na natureza, como guitarras, na natureza e na sociedade, né, como guitarras, pessoas, animais, vegetais, seja lá o que for. Mas o seu repertório formal vem
das formas geométricas planas e dos volumes espaciais geométricos totalmente idealizados. Então, vem de uma mentalidade pitagórica ou pós-pitagórica, seja lá o que for. Nas suas primeiras esculturas concretas, ou seja, já sob o estímulo da arte geométrica europeia, ele trabalha a partir de uma linguagem que faz lembrar muito artistas importantes para a sua formação, como Max Bill, Franz Weissmann e, mais tarde, Jorge Oteiza, um escultor basco. Ele solda chapas metálicas que contornam um volume virtual vazio desenhado no espaço. A partir de 1955, ele adota como material principal da sua escultura o aço cortem. O aço cortem era abundante em Minas Gerais, fácil de encontrar em Minas Gerais e menos maleável. Era um material mais áspero, mais ferruginoso, rude e pesado. Ao invés de desenhar volumes virtuais no vazio, com diversas chapas ou linhas soldadas, como fazia, por exemplo, Weissmann e Max Bill, para que a superfície, ele decide trabalhar com uma superfície plana de cada vez. Então, ao invés de trabalhar com chapas e linhas soldadas, ele trabalha sempre com a mesma superfície. Para que essa superfície plana, homogênea, né, achatada, pare de pé, como uma boa escultura, o artista cinde a chapa com um corte, abrindo-a em direções opostas, ou dobra, ou a dobra uma ou mais vezes, associando um perfil a outro, né? De qualquer modo, o trabalho é feito em uma única placa. A chapa se mantém íntegra, ainda que module o espaço na relação entre uma face e a outra, ou a outra, ou a outra. Bem, o próprio Amilcar conta que, em 1955, passou a levar a sério essa experiência de dobrar, cortar, dobrar outra vez a mesma chapa. Desenvolver, então, o que lhe interessava era desenvolver os volumes a partir de um plano só. E com isso ele abandona, por exemplo, a solda. Né? Era comum na escultura de artistas como. E isso faz muita diferença poética. Eu esqueci de dizer isso, faz muito, porque era comum na escultura de artistas como Franz Weissmann e Nery Vieira, só para mencionar alguns que conviveram com Amilcar, que no intervalo entre as lâminas ou linhas metálicas se formassem volumes ideais, cubos, esferas, paralelepípedos, cilindros ou outras formas mais complexas. Amilcar, quando corta e dobra um plano, ou sim de um bloco, ele desfaz a homogeneidade do seu material. O material se abre e fica verticalmente em pé, como um corpo. Contudo, a relação entre as suas faces, por mais que se inue o volume, não o completa, não completa esse volume. Por mais, então, que uma chapa se oponha à outra e crie um canto que sugira, por exemplo, um cubo, essa forma não se completa. Assim, então, aquela chapa fendida e dobrada não é mais uma forma plana, tampouco configura um espaço virtual tridimensional. Isso acontece, na minha opinião, tanto pela natureza do material utilizado, que é algo que, por exemplo, o professor Rodrigo Naves insiste muito, como pelo desenho também que ele adota da torção das formas. Diferente do que a gente vê, por exemplo, nas caixas vazias que vocês podem ver agora, do artista basco Jorge Oteiza, as superfícies de Amilcar não parecem fechar um espaço, elas se abrem. Em alguns momentos, você tem um plano perpendicular ao outro e a chapa lateral cai, como se eu abrisse a caixa. Então, isso sugerisse, então, uma forma incompleta, ou um triângulo, inclusive, entre uma chapa e outra. As chapas desfazem, além de desfazer a superfície, porque são cortadas e dobradas, então, além de fazer a homogeneidade superficial da forma, elas também não contornam um volume fechado. E essa talvez seja a principal especificidade da escultura do Amilcar. Tem uma escultura de 1985 que o artista dobra um círculo no meio e dentro desse círculo
tem riscado, cortado um triângulo. O vértice do triângulo se torna o apoio do círculo, assim como uma das laterais do círculo. Nossa, primeira vez que você faz isso, né? Mas quando abre, esse triângulo não forma uma pirâmide, uma forma tridimensional qualquer. Mas L dobrado, esse círculo dobrado com triângulo, espalha triângulos por todas as facetas da escultura, que não consegue integrar essas facetas triangulares em uma forma tridimensional só. Acho que talvez por esse caráter disruptivo, em um outro momento, Vieira Goulart diz que Amilcar de Castro, aliás, diz que as esculturas de Amilcar querem explodir. Eu acho a afirmação muito boa, mas ela é parcialmente verdadeira, porque desse desencontro entre forma ideal, virtual, e a chapa concreta, material, alguma coisa sobra. Fica algo entre o que ela foi, o que talvez devesse ser, né, o volume ideal. Claro que ele não queria isso, mas ele queria já essa multiplicação formal, mas, bem, pensando na escultura concreta, e o que de fato ela se tornou, que é o que a gente vê nas esculturas. A gente pode, inclusive, chamar esses fragmentos espaciais sugeridos, que escapam um pouco do planejamento, de história, né? Algo que não é nem a contingência da matéria pura e também nem um projeto, mas é o que acontece quando, não sei, essas ideias parecem buscar algo concreto. Não por acaso me faz muito lembrar uma frase do Sófocles de 2.500 anos atrás, né? Que ele coloca na boca da Electra, na peça Electra. Frequentemente, a frase é a seguinte: frequentemente, um mero monossílabo destrói alguém ou enche de força. No caso do Amilcar, faz as duas coisas, né? Esse gesto simples, que a gente pode associar ao mero monossílabo, faz com que o plano seja esgarçado, mas esse plano esgarçado, transitivo, que não é volume também, é onde está a potência do trabalho do artista. Esse gesto simples que parece ter essa natureza de, ao mesmo tempo, esgarçar e sugerir algo que ainda não se pôs, aliás, e que não vai se pôr, porque a vida faz com que esses projetos aconteçam de maneira como nós não prevíamos. Então, a vida é como é. Então, acho que por isso a Amilcar tem essa ponto de vista tanto otimista quanto pragmático em relação às ilusões de perfeição, porque ele aceita a vida como é, mas aceita também que é possível abrir as fendas, forçar um pouco ali, forçar um pouco acolá, mas sem ilusões de que o projeto, quando aderido à natureza, vai se tornar sua imagem e semelhança, né? Vai se tornar a imagem e semelhança do projeto. Ele vai fazer, por exemplo, algumas de suas melhores esculturas nos últimos 5, 6 anos da sua carreira. É o momento que ele consegue lidar com chapas maiores, de aço maiores e mais espessas. E, aliás, chapas com um recorte, um desenho assimétrico, onde, quando as faces são dobradas, uma se torna maior que a outra, uma se torna desequilibrada em relação à outra, e, nesse momento, essas esculturas, formando um canto, conseguem sugerir um espaço tridimensional. Um espaço tridimensional que a gente só percebe de maneira experimental, né, vivendo aquele espaço. E é um espaço no qual a gente não consegue entrar, a gente não consegue, mas bem, a gente consegue ver aquele canto se formando, um canto sombrio, mas que não é grande coisa, mas é um recanto, consegue se criar esse recanto, esse espaço, e, curiosamente, as chapas pendem uma sobre a outra num equilíbrio muito delicado, parece que a coisa vai desabar. Não preciso dizer que hoje a gente vive um período muito diferente. Hoje, agora, estamos muito mal, né? No meio de uma pandemia, confinados a meses, o que traz, inclusive, um ponto de vista também pessimista sobre tudo, muito diferente do que a gente está falando aqui, e sem muito sinal de que isso acabe, né? Porque a tragédia é grande, a antipolítica domina um pouco o ponto de vista de como tratar isso. O governo é facínora, quer lubrificar a máquina de exploração antissocial do trabalho ao máximo, mas, ao mesmo tempo, tem coisas acontecendo.
Bem, hoje a minha grande esperança, ou seja, a expectativa muito rebaixada, é pegar o ônibus, voltar para casa e não estar doente, né. Mas, ao mesmo tempo, surgem energias, né, que não aparecem nos grandes projetos. Eu acho que é isso que o trabalho da Almir talvez tenha a dizer para nós hoje, né. Tem energias sociais que a gente vê em lutas de jovens negros contra o racismo e na produção cultural feita de maneira menos aristocrática, em diálogo maior com as periferias e com outras partes da cidade, na tentativa, inclusive legítima, de desmonumentalizar a história do Brasil e a cultura brasileira. Então, embora as expectativas não sejam grandes, não sejam boas, de repente, se a gente acha a fenda certa na chapa, abre, retira a monotonia do plano, dá para dar de conta com um horizonte mais interessante do que qualquer forma pitagórica real. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para dizê-los. Bem, em breve, semana que vem não, em breve nós nos falamos. Foi um prazer. Um abraço, tchau.